Olá! Vamos começar mais uma live e hoje eu vou estar conversando com o professor Eric. Olá, tudo bom? Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite. Hoje eu vou conversar aqui com o professor Eric. Tem aí bastante conhecimento sobre esporte adaptado, trabalha aqui na Secretaria de Esporte de Ribeirão Preto. Então a gente vai começar aqui convidando ele aqui. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Estou te convidando aí, Eric. Você precisa aceitar para você entrar. Vamos ver se dá tudo certo. Aê! Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo normal. Você tá me ouvindo? Tranquilo? E aí, tá de cabelo novo aí? É impressão minha. Tô. Cabelo tipo pandemia. Estilo, vamos cortar do jeito que dá. A maquininha é o que rola. Minha maquininha já trabalhou pelo menos umas 2 vezes já. O meu cabelo cresceu que tá quase uma corda, de tanto que tá grande já também por causa disso. Eu já não sou muito. Vai perdendo o foco aqui, né? Mas tá de boa. Ah, vamos lá, vamos lá. Pessoal, boa noite então quem tá aí acompanhando. Hoje a gente vai estar conversando aqui, eu vou estar conversando com o Eric. E o Eric, eu vou deixar ele se apresentar. Eu sou a Jana Munhoz, tá? Do canal da Educação Física, inclusive no YouTube, Facebook e no Instagram, que tem muita gente que está começando a acompanhar o canal agora recente. Então, eu só me apresentando um pouquinho, eu sou professora de Educação Física e eu queria que o Eric aí se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal. Vai lá. Bom, boa noite, Jana. Obrigado aí pelo convite. Extremamente feliz e honrado aí e preocupado, porque eu estou debutando aí nas lives aí, né? É uma coisa nova, embora, né, a gente acompanha várias, mas nunca espera estar em uma, né? Então, agradeço de novo o convite. Eu também sou professor de Educação Física, formado na Unesp de Rio Claro. Já tenho um bom tempo, saí de lá em 2000, 98, 99, 2000 mais ou menos. E estou militando na área aí da Educação Física já desde então. Já gostava, tive uma carreira pequena aí, meteórica como atleta, né? Participei de alguns jogos na minha cidade natal, que é Amparo, eu não sou de Ribeirão Preto. E passei pela parte como atleta, um pouco de professor, fui um pouco de técnico, enfim, aí vamos seguindo pela carreira, né? Bom, eu queria que uma coisa que eu tenho acompanhado aqui em Ribeirão é que o pessoal lá da Secretaria de Esporte está fazendo live todo dia, é isso? Para a molecada que seriam os atletas. Como que tá isso? Porque na escola. Então, de acordo com a nossa intenção foi justamente oferecer para a população, de uma certa maneira, né, nesse período de pandemia, né, nesse período que todo mundo precisou ficar parado, né, grande parte da população, se movimentasse, se exercitasse, enfim, fizesse alguma atividade física, né, de uma maneira geral. E aí criou-se essa ideia na própria secretaria de que a gente pudesse aproveitar a qualidade técnica dos nossos profissionais para passar isso para a população. Então, a gente estabeleceu 4 horários ao longo do dia, às 8 da manhã, às 10, às 15 horas e às 17. E a gente tem feito isso desde então, já tem um tempo, acho que, se não me engano, 2 ou 3 semanas. E está sendo muito legal, uma repercussão muito boa, porque além das atividades ao vivo, as aulas ficam gravadas, né, no Facebook da Secretaria, então quem quiser assistir, pode assistir a qualquer horário. A gente estabeleceu mais ou menos que o horário das 8 da manhã seria algo mais voltado para o pessoal da terceira idade, né? Que a gente tem um programa na Secretaria que chama PIC, Programa de Integração Comunitária, que oferece atividades físicas que o pessoal da terceira idade oferecia, né, ao vivo, né, presencialmente. E aí a gente mais ou menos transferiu essas atividades para a live que a gente faz junto na Secretaria. Estamos utilizando as instalações da Cava do Bosque, e está sendo muito bacana, está sendo muito positiva essa repercussão aí. Eu tenho visto de vez em quando lá as lives que eu vejo
não acompanho ela toda, né? Porque normalmente é horário de trabalho. Então ainda tá um pouco complicado. Mas eu vi algumas coisas. Mas eu achava que de manhã, eu não sei se é de manhã que eu tenho visto. Eu não sei, eu achava que de manhã era mais para jovem mesmo. Então eu acho que eu não estou acompanhando da manhã, das 8. Elas estão variando um pouco, né? Na verdade, a gente fala que é para terceira idade, mas as atividades elas são gerais. Ela é bem pensada para o público que está em casa, que tem, obviamente, uma limitação de espaço físico para fazer uma atividade. Algumas das atividades a gente envolveu os nossos atletas, mas quando eu falo os nossos atletas, os atletas que são da Cava, né? Com modalidades específicas de voleibol, handebol, basquete, alguma vivência prática nessas modalidades, mas óbvio que a pessoa não tem um espaço, não tem uma tabela de basquete, uma rede de vôlei para praticar em casa, mas movimentos educativos da modalidade. Então, na verdade, qualquer pessoa que assistir a live das 8 da manhã pode fazer atividade sem problema nenhum. É que, como eu falei, como o pessoal do PIC já estava mais acostumado com o horário, esse pessoal mais da terceira idade, então a gente conseguiu divulgar para eles numa melhor condição e fazer uma adaptação, né? Mas a internet está bem variado, tem dança, e como eu falei, é legal que elas ficam gravadas, então a pessoa que quiser aproveitar, tá lá, só seguir no site no Facebook da Secretaria de Esporte de Ribeirão Preto. Tá certo. E eu queria que você falasse também um pouco. Qualquer horário. Qualquer horário você acha lá. Qualquer horário. E eu queria falar um pouquinho com você sobre o seu trabalho com esportes adaptados, que é uma coisa assim, que foi como a gente se conheceu, né? Com o Festival Paralímpico, que teve aqui em Ribeirão Preto. E é uma coisa que eu acho que você é bem conhecido aqui em Ribeirão Preto por conta disso também, né? E eu queria falar... Eu fiz a minha especialização, né? Foi na Unicamp, foi em 2005, perdão, fiz atividade motora adaptada lá na Unicamp, um curso de extrema qualidade, e desde lá não venho atuando diretamente na área da adaptada, mas toda vez que eu tenho oportunidade trabalho com esse pessoal. E vindo para Ribeirão, morar em Ribeirão, já sabia do festival, já tinha contato com algumas pessoas do CPB, do Comitê Paralímpico, até mesmo por trabalhos anteriores que eu tinha participado, e sabendo do festival, eu falei assim, vou ver se eu consigo levar isso para Ribeirão, se o pessoal compra essa ideia, né? O festival, ele até o ano passado estava na sua segunda ou terceira edição, acho que esse ano seria a terceira, mas por conta da pandemia não ocorreu. Então estava em fase de expansão. A primeira edição foram 45 cidades no Brasil todo, e na segunda, na qual o Ribeirão participou, foram 70 cidades. Então o CPB auxiliava na realização dessa atividade na cidade. Auxiliava como? Oferecendo material de divulgação, camiseta, enfim, para aquelas cidades que abraçassem a ideia. E a gente conseguiu fazer um contato com o professor Christian, na época, da Secretaria de Educação, professor de Educação Física, também um abraço para o Christian, se ele estiver assistindo aí, pessoal muito do bem, abraçou a ideia, a Secretaria de Esporte também na época abraçou a ideia, o pessoal da UNAEP também, né, a gente conseguiu convencê-los de que era interessante, importante, tanto para a instituição quanto para a própria atividade em si, de realizar lá. E foi o que aconteceu. O evento em si ele é comemorativo ao Dia do Atleta Paralímpico. E acontece sempre em setembro. E aí, como a gente começou um planejamento bem cedo, se não me engano, acho que em março ou abril, eu já comecei a conversar com as pessoas. Juntei uma galera muito boa da USP, da Educa da USP, a professora Francine, o professor Jonatas e também a Isabela, não posso esquecer a Isabela foi também peça-chave, e a gente conseguiu juntar os alunos da educação física também para servirem de voluntários, né? Um pessoal muito bom, e aí a coisa foi crescendo de um tanto que a cidade também acabou abraçando, e as entidades também conseguiram atender esse chamado, e foi um festival extremamente bacana, importante, não só para marcar a presença em Ribeirão de uma atividade desse tipo, né? Mas também para fazer com que as pessoas com deficiência possam aproveitar de um espaço de atividade esportiva, de recreação, enfim, foi muito legal. A gente, na época, demonstrou 3 modalidades paralímpicas, né? Foi o vôlei sentado, foi o atletismo
e também o goalball. Cada cidade, geralmente pelo projeto, apresenta 3 cidades para sua comunidade. E foi o que a gente acabou fazendo. E foi muito legal. Aí a gente se conheceu lá, né, Jana? Sim. Também deu um apoio muito bacana, muito grande, e fez umas atividades muito importantes lá com a gente, a filmagem, a divulgação. O canal da Educação Física esteve presente lá com a gente. Sim. Ô, Eric, eu sei também que vocês fazem um projeto que é o Superação. Como que é isso? Como que vocês conseguem? É verba que vem da onde? Como que... Porque os equipamentos que usa ali, muitas delas são caras. É bem caro, não é? Basquete de cadeira de rodas. Isso... O super... Não, eu quero saber se a pessoa que tem que comprar essas coisas, como que é o apoio com isso? Tá, o Superação é um projeto à parte da prefeitura, não é da Secretaria de Esportes. Ele é da GOAL, da APEC, da Associação Pro Esporte e Cultura. É uma entidade aqui de Ribeirão que capta recurso para tipo lei de incentivo federal, né, para financiar esse projeto. Então, inclusive, foi até a primeira chegada minha em Ribeirão na parte profissional foi junto da APEC, que me contratou. Ainda estou ligado à APEC. São oferecidas 6 modalidades paralímpicas para as pessoas com deficiência. O aporte de recursos é pela Lei Federal da Saúde, pelo PRONAS, se não me engano. E a gente atende eles até hoje. O projeto deve estar acabando agora o mês que vem, 1 ano de projeto. E todo o material também é comprado pelo próprio projeto, financiado pelo projeto. As cadeiras de roda, a maioria são dos próprios cadeirantes, dos próprios atletas, né? Algumas, se não me engano, foram cedidas pela prefeitura, mas de um outro projeto anterior. Então, a aquisição de cadeira foi feita uma manutenção de cadeira, a aquisição de alguma cadeira, uma coisa ou outra, mas bola, o material das outras modalidades foram todas adquiridas pelos recursos do projeto. Então, existe a APEC, que tem essas modalidades esportivas, e também tem o projeto da prefeitura, da Secretaria de Esportes, que é uma formação de uma equipe de basquete, cadeira de roda. Então, são projetos separados que atendem bem aí as pessoas com deficiência de Ribeirão, na parte esportiva. E agora, nesse momento, está tendo algum atendimento? Está tendo algum auxílio, alguma coisa voltada para esse grupo ou não? Pela APEC, a gente tem feito gravando as aulas, né, também, e distribuindo para as turmas de esportes que a gente tem, e com os nossos professores, né, mandar um abraço aí, um beijo para o pessoal da APEC também, se tiver alguém assistindo aí. Então, a gente tem feito dessa maneira, virtual, e cobrando dos alunos, de alguma maneira, que eles façam também atividade e nos mandem, tá? Até por uma forma de comprovação, enfim. Que eles se mantenham ativos, né? Não está tendo nenhuma atividade presencial, nenhum dos 2 projetos. Pela secretaria, o professor Weber, né, e a professora Marisa, que auxiliam o esporte paralímpico lá da secretaria, também tem feito essas lives. Uma delas, se não me engano, foi ontem, com um atleta paralímpico. Então, assim, o atendimento está sendo praticamente igual aos outros, né? Online, em lives, assim, para o pessoal aproveitar em casa, infelizmente, de alguma maneira. Ó, tem aqui a Fran está falando aqui. As cadeiras são do projeto, temos 5 do projeto passado, mas alguns alunos têm a sua própria cadeira, pois a cadeira é que nem tênis para um, igual tênis. Cada um tem o seu, né? Cada um sabe onde a Fran, como eu falei, nos ajudou muito no Festival Paralímpico, e ela é a técnica, a professora responsável pela modalidade de basquete cadeira de rodas lá do Projeto Superação. O Projeto Superação é da APEC, da Associação Pro Esporte e Cultura. Então, é a APEC Superação, e a Fran aí. Olá, Fran. A Fran tá mandando bem nos vídeos ali com a galerinha. Muito bacana. Eu também tenho acompanhado. Ela me deu várias ideias, inclusive, as aulas dela. Até algumas coisas, eu não sei se influenciou, mas eu tenho falado algumas coisas do que ela fez, assim, que o pessoal começou a fazer também. Aí eu não sei se foi influência mas... A Fran tem uma qualidade muito boa, assim, ela é professora da rede também, então ela tem um vasto conhecimento, já foi atleta paralímpica também, então também tem as 2 vivências aí, que é extremamente importante. Acho que a vivência prática, né, sentir como é que é ser atleta e ter
adquirido uma deficiência, enfim, saber como é estar dos dois lados, né? Aqui eu já cheguei a conversar com o Rodolfo, que também é atleta paralímpico de ciclismo. E foi assim, ele entrou na live, ele estava entrando na live, aí eu falava, Rodolfo, vamos. A Fran, eu já chamei ela. Eu falei, quer dizer, se eu não chamei, eu chamei na minha cabeça, porque eu já chamei, eu tenho a impressão que eu já chamei ela, ela falou assim, eu tenho vergonha, o que eu vou falar? Mas vamos lá, a gente tem que quebrar essa barreira aí do online não é fácil não, Jana. Não é, agora tá mais tranquilo. Já tomei uns copos de água aqui, mas tá legal. Não, mas Ela chega lá. Não, mas tem umas experiências muito, muito interessantes que vale a pena. Então, assim, essa questão que você traz do esporte adaptado, que é uma coisa que hoje na escola, muitas vezes é muito difícil de fazer. Mas, por exemplo, como a gente fez lá no esporte paralímpico, muitos dos materiais adaptados foram feitos pelo grupo ali. Então, se você tiver um olhar para isso, para essa prática, começar a olhar um pouquinho mais para ele, você começa a achar soluções para fazer esse esporte adaptado. E é importante a gente saber isso, né? Sim, o próprio projeto do CPB, justamente esse festival, ele serve para que essa coisa flua, né, saia do profissional, essa questão de adaptar materiais, e aí que você percebe a qualidade dos profissionais que naquela época atenderam o festival, né, e alguns que você tem também na rede, de realmente querer fazer e se adaptar, e se criar, recriar, enfim, fazer com que a coisa funcione. Claro, são públicos diferentes, mas todos os materiais são totalmente adaptados tanto para quem tem ou não alguma deficiência dentro da área da educação física. O importante é fazer com que eles participem em conjunto, enfim. Eu acho que na nossa época atual é mais difícil você falar como profissional da educação física, falar assim, eu não tenho material, não consigo fazer. Hoje já não cabe mais essa afirmação como tinha antigamente. Claro, a questão na minha visão, o problema maior é de adaptação de espaço. De repente, o local que você trabalha, né, não te dá um espaço adequado. Mas a questão de material, para que você consiga adaptar assim, com uma certa facilidade, justamente para atender esse pessoal com deficiência na área do esporte. A gente na escola, educação física escolar, é um pouco diferente. Até mesmo porque a gente tem que atender eu diria assim, são várias dificuldades no mesmo espaço. Então, tem algumas crianças, por exemplo, às vezes a gente tem um cadeirante, tem o síndrome de Down, tem a criança que tem ali uma dificuldade de atenção, a outra criança que tem uma dificuldade, às vezes, de locomoção, porque não brinca muito, fica muito trancada dentro do apartamento. Então, assim, a gente tem que lidar com todas essas coisas, a outra criança que sofre violência. Então, às vezes a gente não consegue lidar em todas as aulas com todo mundo ao mesmo tempo. E é um desafio muito grande, porque eu acho assim, o esporte adaptado, ele é importante na aula de educação física, mas a gente tem que pensar que antes do adaptado vem a inclusão. E incluir é muito mais do que fazer o adaptado, é realmente não deixar ninguém para trás, estar todo mundo junto e seguir. Perfeito. Que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Não é que esquece, é muito difícil. O trabalho na escola é muito difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Sim, lógico. E o bacana é você perceber a evolução quando você consegue fazer uma adaptação, claro, para a maioria. Quando eu falo maioria, não é excluindo, mas, claro, você tem várias aulas ao longo da semana, enfim. Quando você consegue fazer uma programação, um planejamento que consiga abraçar a todos, aí no final você, se sente totalmente feliz e tem aquela satisfação pessoal de ter conseguido fazer aquilo e dá vontade de continuar replicando e aumentando e melhorando, né? Então é muito satisfatório também trabalhar com a educação física dentro da escola. Você consegue ver essa evolução com os alunos, né? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, ó. O Marco está falando aqui. Eu acho que adaptar material se tornou um vício para mim. Tenho até medo de encontrar tudo pronto. O grande problema, como falou o professor, é adaptar o espaço. Realmente Aí cada realidade, cada um tem a sua, sabe, onde aperta o calo, né, Jana? Sim, sim.
São realidades diferentes. Quando você pensa no esporte adaptado para rendimento e quando a gente pensa na educação física escolar, são formas de olhar que tem que ser, que é diferente. A gente precisa ter um olhar diferente para isso. E quando a gente lida com essa criança ali, é uma outra forma, né, de trabalhar, e nem sempre a gente dá aula em a gente dá conta de... Ó, tá subindo aqui, deixa eu só... Eu me perco. Calma aí. Nem sempre a gente consegue dar conta de todas as crianças naquele momento. E como você falou, o planejamento ele é muito importante, mas não só o planejamento, mas também a autoavaliação. De você saber que, às vezes, você chegar em casa e falar, cara, eu não dei conta, eu não consegui. E saber fazer uma autoavaliação, e além de saber fazer uma autoavaliação, saber procurar ajuda. Porque tem pessoas que podem ajudar. A gente não tem que lidar sozinho com as dificuldades, né? Com certeza. E daqui para frente, como é que vai ser, né? Daqui para frente, eu nem sei te dizer. Eu acho que ninguém sabe. A gente só pode Ninguém sabe ainda. Aquele que falar tá especulando demais. No calendário para voltar aqui em Ribeirão Preto, está marcado quando para o esporte? É junto com as escolas? A gente ainda não tem nada planejado, Na verdade, a gente tem muito planejamento, mas cada vez que a gente tem uma notícia nova, a gente posterga um pouco. Então, a gente tem feito vários cenários, pensando várias ações e obviamente, ouvindo todas essas informações de Organização Mundial de Saúde, né, essas questões que o próprio governo do estado levanta, enfim, todos os órgãos que competem orientar. A gente tem feito muito planejamento e estamos aguardando, né? A própria educação também acho que está aguardando algum posicionamento mais oficial. Mas ou algo tem data. Que a educação... Mas tem data. Não, a gente ainda não definiu uma... Eles podem não... A gente pode prorrogar, mas tem data. A gente pensa agora final de junho, né? Final de junho, começo de julho, como parece que foi exposto hoje pelo decreto. Decreto não, foi comentado pelo governador do estado, né? Mas nada definido. Vai ser tal dia, estamos pensando. Sim. Eu posso te fazer uma pergunta difícil agora? Você acha que vai ter jogos escolares esse ano? Aqui em Ribeirão? Então, existe um planejamento. Sim, existe algumas intenções. Mas eu acho complicado. Eu acho complicado porque muita coisa está evoluindo de maneira que a gente não sabe. Hoje, o que faz de acordo hoje, amanhã já não tem acordo. E a gente pode mostrar um excelente planejamento, mas se as escolas não aderirem, por vários motivos também, isso cai por terra. Então, tem que fazer uma grande conversa, né? Uma coisa que a gente precisa fazer logo que retomar, mesmo retomando aos poucos com cuidado, conversar com as escolas. O planejamento existe, parece que o recurso também. Sim. Então, então acho que vamos ver, né? Vamos ver. Para quem não está... Acho que o grande problema não é nem executar, né, Jana? É a questão do próprio calendário das escolas também. Porque muitas escolas mudaram seus calendários para... Algumas escolas já deram férias, outras ainda não deram férias. Os jogos escolares do próprio Comitê Olímpico foram cancelados, então a gente também tem acompanhado os órgãos acima, né? Os Jogos Olímpicos foram cancelados, enfim, as federações, confederações cancelaram suas atividades. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses movimentos e atender, se for acontecer, obviamente, a todas as precauções aí. A questão de ocorrer também é que não vai acontecer da mesma maneira que era. Então tem muita coisa para se pensar e se adaptar, né? A gente tem o escopo, tem a ideia inicial. Se vai acontecer, não sabemos. A gente está no mesmo pé com relação a isso também, os jogos escolares aqui da Secretaria de Educação. Na verdade, está rolando tudo junto, né? As licitações estão todas juntas. Tanto do Primavera quanto do Cirem, está tudo junto. E então... Isso facilitou bastante.
Só que ao mesmo tempo também a gente agora estamos juntos nessa mesma coisa. Eu te fiz essa pergunta só para falar. Provocar. Eu não sei, cara, vou te falar a verdade também. Eu também não tenho essa resposta, não. É tudo que a gente falar nesse momento é especulação. Você me perguntar assim, Eric, tem vontade de fazer? Sim, porque na verdade a gente está com muita vontade de fazer muita coisa, né? Trazer o pessoal de volta, fazer a coisa acontecer, o esporte, voltar, ter aquela retomada. Mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida, muita coisa que não é só a vontade, só a querência. Tem vidas, tem saúde envolvida, então não é só aquela coisa, vamos fazer. Me perguntar, vamos voltar? Vontade eu tenho. Ou temos, né, na própria educação, mas é muito complexo. O Educação Física aqui, Capuê, RJ aqui, ele está fazendo uma pergunta, mas eu não estou conseguindo entender. Eu não sei se é alguma coisa mais técnica se é regional. O que ele está falando aqui, como as adaptações são relatadas nos PI dos alunos incluídos. Na realidade de vocês, esses alunos possuem mediadores? Eu não sei o que seria um PI, esse PI aí, esse PI, o que seria exatamente isso. Mas eu acho que a pergunta está mais relacionada à escola, né? O que nós temos aqui na escola municipal, nós temos os alunos que têm que seria mais ou menos um cuidador, quando ele necessita algo nesse sentido. Agora, se for uma deficiência que não precisa de um cuidador, então, por exemplo, ele vai sozinho no banheiro, ele tem autonomia, ele consegue fazer tudo, ele não precisa. Mesmo que ele tenha dificuldade na escola, ali, de entender as coisas. Nesse caso, ele não tem esse cuidador. Mas eu não sei o que seria. Plano educacional. Plano educacional individualizado. Ah, tá. Eu não sei a fundo como está escrito ali no. Eu sei que tem ali, o pessoal fala até Nossa. É que eu já veio uma pessoa que é específica dessa área aqui conversar. E na época até não tinha, porque ela era mais da escola e trabalhava com essa parte de inclusão na escola. Que sabe dar mais parte. Agora a gente já é mais da educação física você está trabalhando no esporte, eu trabalho na escola, mas eu não tenho tanto. Eu não sei exatamente como está escrito no plano educacional individual. Na parte do esporte, a gente, como eu falei, nós temos ali são duas equipes, né? Uma equipe de atletismo, uma equipe de basquete e cadeira de rodas. A gente faz o atendimento de acordo com a demanda e, óbvio, dentro da possibilidade de atendimento também do profissional, né? Então, assim, as equipes que nós temos são de treinamento. Então, nós temos equipes de treinamento, ainda não temos as equipes de iniciação. Então, pelo menos pelo esporte, a gente não consegue fazer um plano individualizado. Talvez ele deva estar pedindo informações a respeito disso na escola. Não sei se existe isso na rede municipal. O que tem para a pessoa com deficiência. O que tem nas redes municipal, ela tem a ficha do aluno, né? E aí ele aparece, se ele tiver o laudo, né? O tal do laudo, que aqui, aí ele tem, e tem um acompanhamento das classes do AEE, né? Do acompanhamento escolar especial. Eu não sei exatamente o que significa, mas é um atendimento especializado para essas crianças no horário contrário de aula. Então, isso existe aqui. Além disso, existe para aquelas crianças que precisam de cuidador, de um cuidador mesmo, uma pessoa que fica ali com ele. Muitas vezes, até a gente já falou isso na live que estavam falando mais de educação especial na escola, que muitas vezes essa pessoa que é o cuidador, ele, além de levar para o banheiro, às vezes é a pessoa que fica ali. A professora está ensinando e o cuidador é que tem a função de ensinar para essa criança que tem a deficiência, sendo que não é a especialidade dessa pessoa, né? E mesmo que for, a questão, quando a gente pensa na inclusão,
a função dessa inclusão é maior do professor. Mas nesse sentido, né? E eu até perdi aqui qual que é as próximas pautas aqui para a gente falar. Então, Zé, manda um abraço pro pessoal, o pessoal que está ouvindo aí. Alguns amigos do Rio já passaram por aí, outros da prefeitura. O André, um abraço, um beijo pro André aí. O André Cruz, lá da secretaria, tá com a gente também. A Camila passou aí também do Superação. A galera tá passando por aí. A Fran. Muito legal ver eles aí. Deixa eu te falar, com relação ao trabalho do esporte que vocês têm feito nas férias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, vocês estavam fazendo, mas no caso, explica um pouquinho como é isso, depois eu faço as perguntas sobre isso para a gente poder... Tá. Nós temos um dos programas que a Secretaria tem, e esse ano estourou aí, foi muito positivo, muito bacana, é o programa Férias Esportivas, né? Aconteceu já o ano passado, em 2 períodos, no começo e no meio do ano, sempre nas férias escolares. Esse ano a gente mudou um pouquinho, a equipe técnica lá da Secretaria mudou um pouquinho com o apoio do administrativo. No período de janeiro, nós lotamos a Cava do Bosque lá, a gente fez inscrição da criançada e ofereceu várias atividades esportivas e recreativas com os nossos professores, e funcionava num esquema de rodízio e grupos de idades e atividades distribuídas lá pela Cava. Foi uma loucura gostosa, ela foi uma coisa muito bacana, a criançada se divertiu, os pais se divertiram, alguns ficaram com a gente. O que me chamou mais atenção, já até aproveitando para colocar, já que a gente está falando disso, que no primeiro dia, no dia de apresentação, o André, bem que está acompanhando, a gente vai lembrar, a gente tinha, assim, por idades, separado na arquibancada da Cava. Uma das idades era 16 mais, 14, 16 anos mais, que são os adolescentes, né? E o engraçado, eu falei pro André, esse pessoal aqui não vai durar 1 ou 2 dias. Imagina, eles foram do começo ao fim. Ajudaram os professores, ajudaram a orientar a criançada. Então, os adolescentes aí de Ribeirão que participaram das férias esportivas aí não só estão de parabéns, como foram extremamente felizes em participar lá. Foi uma coisa muito, muito bacana para a gente, né, enquanto organizador ali, de ver essa retomada aí desse tipo de atividade para essa idade, né? Foi uma surpresa muito bacana e muito positiva. Então, e foi muito legal. Acho que quase, se não foram mais de 400 crianças dia lá no começo das atividades na Cava. Mas foi muito bom, foi muito bacana, muito bacana. E a ideia é que nós tivéssemos isso agora no meio do ano, novamente, em julho, né? E no final do ano para encerrar. Mas aí aconteceram todas essas coisas aí, a gente vai precisar postergar um pouquinho essas atividades aí. Eu até estava envolvida para a gente fazer alguma coisa diferente, para a gente poder montar. Uma das ideias que eu... A ideia era que a gente conseguisse descentralizar, né? Não, é de trazer o circo também, né? Que é uma das coisas... Pois é, falamos nisso. Ia começar com você na atividade lá. Uma das primeiras coisas que foram canceladas foi justamente as atividades do circo com os professores numa sexta-feira que a gente ia fazer na Cava. Tem razão. Poxa, mas vamos, não está esquecido, não. Não, não pode esquecer, não. Mas é uma coisa bem, assim... E foi bacana, assim, como você falou de circo, que muitas das atividades, em várias idades, como eles passavam um esquema de rodízio, então praticamente todas as idades passaram por todas as atividades, né? Muitas das atividades envolviam recreação, atividade recreativa, tinha coisa de circo, tinha coisa de movimentação do corpo. Então isso que chamou bastante atenção da gente. E nossa intenção, obviamente, não era proporcionar esporte puro e simples. O esporte a gente proporciona ao longo do ano com as nossas atividades normais, né? Com as escolas, as equipes de treinamento. A ideia era que justamente nesse período de férias elas experimentassem as brincadeiras de rua. Nós tivemos ali oficina de pipa com alguns dos nossos professores, os pais tiveram ginástica, então foi uma coisa que a gente conseguiu envolver toda a comunidade, foi muito, muito bacana. Eu já trabalhei, por exemplo, com colônias de férias, de clube.
Uma das coisas que a gente inseria também era o teatro. Então, tinha alguns momentos que a gente tinha o teatro, fazia alguns grupos de dança, e no final, na finalização, eles faziam a apresentação dessas coisas também. Então, tinha as brincadeiras e tinha também os momentos de oficina. E depois Uhum. do momento dessa oficina, lá no final, tinha apresentação. E uma coisa que eu adoro, era muito bom, e eu acho que isso é fantástico, é a tal da brincadeira noturna. De fazer brincadeira de caça ao tesouro noturno é muito bom. Naquela época. É aquela coisa, né? A gente faz uma, gosta da brincadeira, e a coisa vai aumentando e vai melhorando e vai crescendo, né? Esse meio de ano aí ia ter muita novidade, né? É, Do meio para o final do ano. Então, essas coisas que você comentou justamente vem agregar. Óbvio que tem muita questão de, não restrição financeira, mas a questão de ajuste, o que pode e o que não pode comprar, como é que pode fazer. Se a gente tivesse bastante parceria nesse sentido, ia ajudar bastante. Então, é uma coisa que só ia agregar, só ia melhorar, e cada ano ia ter cada ano, e cada meio de ano vai ter uma edição diferente, né? esse É coisa aqui não. Esse ano a gente vai ter que fazer em casa, viu? Vai ter que fazer um a trabalho gente, de. você vai, recreação caseira. Será que não dá para a gente montar alguma coisa nesse sentido? Será? Aguarde novidades da Secretaria de Esportes. Acessa lá. Por quê? Você lembra, você lembra não sei, não é a minha intenção perguntar a sua idade, mas você lembra do Bambalalão? Não, você não vai jogar minha idade, porque eu não lembro de nada. É pior do que isso, minha idade. Eu já não lembro mais. Então, quem é da minha época, um abraço pro Luiz que entrou aí também. Quem é da minha época, lembra, Bambalalão era uma atividade, era da TV Cultura, tinha aquela atividade de recreação que o pessoal ensinava a fazer brincadeira, joguinhos e tudo mais. Né? Uma atividade muito bacana, era bem para criança. Então a gente está estudando alguma coisa para os próximos dias aí. Aguarde. Não quero tirar nada do forno antes de ficar pronto, não. Vai ser muito bacana. A Secretaria de Esporte está se preparando para essa atividade de férias. Não vai demorar tanto, mas vai ter alguma coisinha assim nesse sentido. E você estava falando de recreação, eu também já fui recreador em algumas atividades, e por isso que eu falei que a ideia é sempre evoluir. Para quem trabalhava também em hotel fazenda, aquela coisa, toda a temporada a gente tinha que mudar as brincadeiras, porque praticamente os acampantes eram sempre os mesmos, né? Então muita gente acabou se conhecendo, né, se relacionando nesses acampamentos, e a gente, para fazer atividade, a gente tinha que mudar a coisa toda a temporada, senão ia ficar uma coisa chata e o acampante não ia voltar lá só porque estava com o amigo, né? Já tem gente querendo ver as novidades aí, ó. Simone também chegou aí. Pois é. Lá onde que a gente trabalhava também, porque além de tudo era clube. Então todo ano era praticamente as mesmas pessoas, eram os mesmos sócios. Alguns saíam, outros entravam, e aqueles que saíam às vezes ficavam ali rodeando, porque já estava fora da idade, mas gostava muito, então ficava ali rodeando, participava de uma brincadeira ou outra, de uma atividade ou outra, escolhia, mas eles estavam sempre ali por perto. E foi uma época assim que o grupo era muito unido e conseguia organizar coisas incríveis. Eu não sei se eu cheguei a falar para você que na época a gente conseguiu fazer dentro do ginásio, a gente montou uma pirâmide de lona preta. Nossa. Então, Olha. puxou, eu não. Quem fez isso foi o pessoal que trabalha na manutenção do clube. Mas com corda e lona, eles fizeram 2 pirâmides dentro da quadra. Dentro da pirâmide grande tinha um caixão para ter uma múmia. Nossa. E era tudo voltado para pirâmides, para mitologia. A brincadeira noturna, ela era voltada para mitologia egípcia, então voltada nesse sentido. Egípcia. Então era muito interessante. E o ano anterior foi a mitologia ali do... Nossa, como que chama? Do Minotauro. E a gente fez um labirinto enorme também de lona. Nossa. Super produção. Não só super produção, mas o pessoal que fazia o desenho do labirinto,
Eles conseguiram arquitetar o negócio que o Minotauro conseguisse estar em vários lugares, ele conseguia transitar ao mesmo tempo, com uma facilidade grande. Então a criança estava aqui, é o Minotauro, sai correndo, o Minotauro. Então, assim, ele estava em vários lugares, ele conseguia fazer isso por causa da forma que eles desenharam. Não, e olha a experiência que essas crianças vivenciaram e continuam. Agora, isso deve estar mais voltado para realmente esses hotéis fazendas, esses locais que são muito específicos para isso, né? Mas era uma coisa. A gente também, eu trabalhei na Fazenda Chocolate em Itu, não sei se você conhece. Lá a gente fazia as trilhas com a criançada. E em parte da trilha tinha umas pedras que a criançada tinha que passar no meio e em cima ficava um recreador vestido de gorila. Então, sabe, é uma coisa muito doida, assustava, imagina. Essa superprodução que você falou aí é uma coisa que vai ficar na memória das crianças que passaram por essa experiência e pro resto da vida. Só das crianças? Eu brincava também até outro dia. Só das crianças? Não, só das crianças não, dos recreadores, dos professores. E eu brincava até outro dia com um amigo meu e falava assim, pô, até casamento deu nesses acampamentos, né? De tanto que as pessoas iam, as mesmas turmas iam sempre nas mesmas temporadas. Então deu até casamento já. É uma facilidade aí da nossa área, né? De interagir as pessoas ao ponto de delas muito legal. Se sentirem muito à vontade uma com a outra ali, né? Professor Luiz, também um abraço para o professor Luiz que entrou aí de fora, um amigão. Tem bastante, acho que tem bastante gente aí que te conhece, que entrou aqui. Acho que eles falaram assim, deixa eu ver lá o que ele tá aprontando. A estreia do Eric. É a sua primeira live, né? Eu tô iniciando várias pessoas, viu? Você não é o... Tá percebendo aí? Eu acho que quase todo mundo que eu tô chamando aqui é a primeira live deles. Aí tem uns... Professor Mulatinho também lá do Rio, um amigo do judô, entrou aí agora. É legal que a gente consegue interagir aqui, olhar quem tá entrando, quem pergunta. É bacana isso, gostei. Melhor ainda, não é só isso. Se você entrar, por exemplo, fizer a sua live e a pessoa solicitar para entrar, ela solicita. Se eu quiser, por exemplo, tirar você agora, eu tiro. E se quiser entrar outra pessoa, entra. E simples assim. Você pode conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. É isso que eu acho legal. Ah, legal. Então, por exemplo, você começa conversando com um e termina conversando com o outro. Só que você tem uma hora. Fica à vontade. Se você chamar alguém, tô tranquilo. Eu tô falando assim, você tá falando dessa interação, ela tem essa facilidade de você chamar várias pessoas. Por exemplo, o YouTube a gente não tem como fazer isso. É bem mais engessado. O Facebook também não. Tanto é que você já tentou chamar alguém lá no Facebook? Ainda não. Vocês fazem live lá, não é? Você não consegue. Tá. A gente, mas a gente não. Não. Na verdade, a gente tem uma equipe lá, o Francisco, que é o nosso também assessor de imprensa lá, que faz as atividades lá, ele que manobra mais lá. Às vezes eu entro no lugar dele para filmar, então só coloco para filmar lá e deixo. Eu fico até com medo de apertar os botões errados lá e acontecer alguma coisa. Mas eu não tenho muita familiaridade com essas plataformas novas aí. Mas não, na verdade as plataformas são antigas, o jeito de interagir com elas, né? Não, mas é uma coisa... E é uma coisa que veio para ficar, né, Jana? A gente está pensando agora que as coisas vão continuar acontecendo um pouco mais no virtual até do que no próprio real, né? Até a coisa realmente se acomodar. Mas você acha que depois que se acomodar, o que dá para ficar dessa experiência que a gente está tendo aí do virtual para o esporte? Eu já fiz essa pergunta já com relação à educação, mas eu queria saber um pouquinho mais para o esporte. Então, o que eu tenho falado é assim, essa facilidade, esse mecanismo, isso que a gente tem feito lá na secretaria, ela vai ficar gravada. Então, eu acho que as pessoas, a gente tem a intenção até de continuar alguma coisa nesse sentido, em alguns horários diferentes, porque a gente consegue atingir mais gente. Aquela pessoa que está em casa, que tem um hábito de fazer uma atividade física ou busca alguma coisa para fazer de atividade física, se conhece a nossa plataforma, se conhece o nosso canal, vai lembrar, vai falar assim, eu lembro de ter visto ou de ter uma aula a respeito
de um determinado assunto. Vai lá, pesquisa lógico, naquele horário que ela está habituada a fazendo, também não vai pegar aquilo lá e sair fazendo. Acho pouco provável que uma pessoa que não faça nenhum tipo de atividade vai fazer isso. Pode procurar, lógico, a ajuda de um profissional, conversar, mas aí a tendência é que vá se fazer essa consulta nessas plataformas, não só na nossa, lógico que tem vários outros profissionais que fizeram outras atividades, e comece a praticar. Eu não sei se eu posso estar enganado, mas li alguma coisa de que mais gente começou a fazer mais atividade física por conta dessa facilidade de poder encontrar na rede essa oferta. E, obviamente, que os profissionais também encontraram isso como uma demanda, né? Claro que a pessoa tem que ter condições, né, profissionais e poder passar alguma coisa. E é o que eu falei para o pessoal lá da secretaria. A gente tem que lembrar sempre que a gente está fazendo algo para quem tem uma limitação de espaço. Numa sala, não é todo mundo que tem um quintal gigante, uma piscina em casa para fazer uma atividade. Então, muita coisa vai ser adaptada, muita coisa já está sendo adaptada para que as coisas caminhem nesse sentido. Eu acho que não vai deixar de existir, eu acho que alguma coisa vai continuar realmente, as coisas vão se adaptar até nessa acomodação, vai dar uma acomodação, mas essas lives, essas atividades online eu acho que vieram para ficar, em vários sentidos. Tem nutricionista fazendo atividade não, oferecendo recursos de nutrição, fisioterapeuta eu não me lembro, não lembro se eu vi, mas o profissional de educação física pode ganhar esse nicho também, pode ganhar esse espaço oferecendo os seus serviços. Aí, como monetizar isso, como fazer isso ser um sustento para o profissional, eu já não sei, já não cabe a nós, não cabe a mim. Mas tem gente que já faz isso e já ganha dinheiro com isso, sabia, né? Sim. Então, antigamente se vendia isso, né? Eu até também brincando na secretaria, muita coisa hoje está aberta. Os museus que eram cobrados tá gratuito para visitar. Então, as coisas se abriram até por conta de auxiliar aqueles que precisaram ficar em casa, né? Você imagina ficar 24 horas por dia em casa, vai da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a varanda, da varanda, sem fazer nada, sem ter uma opção. E a opção, no caso, é você consultar a internet, lógico, para quem tem, e esse é um outro problema, né, que nem todo mundo tem, a gente viu aí discussões a respeito do Enem e tudo mais, mas aqueles que têm, serve ali de válvula de escape, enfim, até para conversar com as pessoas que estão longe, né, para ter essa aproximação, pelo menos no olhar, na conversa, saber como é que está o seu familiar. Eu brinco e faço live aqui antigamente eu ligava para minha mãe, agora a gente faz live, né? Se vê, até porque fica mais interessante. Minha mãe não entrou ainda nisso. Minha mãe ainda está Ainda não? Não, ela ainda está no telefone mesmo. E não é nem celular, é telefone mesmo. Não tem outro jeito. Com ela ainda não está rolando, não. Vai entrar. Daqui a pouco você faz um tutorial para ela, vai entrar. Não, mas ela não comprou celular. Ela não quer, ela não consegue usar, ela não consegue lembrar, ela deixa o celular nos lugares, ela esquece. Então, assim, é bem complicado. Ainda não... Aí tem aquela pessoa que também não quer, né? Não, isso não... É bem isso. O caso dela é esse. Mas essas coisas vieram para ficar. Agora, não sei na educação física escolar. Eu conheço alguns amigos que trabalham em escola que também estão gravando aulas, estão fazendo aulas, e os alunos devem ou não estar fazendo. Eu não sei. Então, inclusive uma coisa que eu queria até te falar, eu não sei, você chegou a ver os vídeos que eu estou fazendo do desafio 21 dias? Que Eu vi. Eu estou deixando lá no YouTube. Eu tenho a possibilidade tanto de deixar no Instagram, YouTube ou Facebook. Eu escolhi o YouTube pelo fato de ser mais fácil. Eu acredito que é mais fácil, por exemplo, se você tem internet, aqui em casa eu consigo pôr o YouTube na televisão, mas eu não consigo pôr nem o Facebook. Eu tenho mais dificuldade de colocar um Facebook, é possível, mas ainda é mais difícil. Instagram, então, eu nem sei se tem essa possibilidade de colocar direto na televisão. Então, eu escolhi aí o YouTube para fazer esse desafio, mas realmente ainda é muito difícil das pessoas quererem fazer. Principalmente, quanto mais a pessoa precisa, menos ela quer fazer. E eu não sei nem se é possível
se tivesse jeito de pegar na mão dessa pessoa, conseguir fazer. Porque é bem complicado. Mas um dos que eu acho que tem que prestar bastante atenção quando a gente pensa em aula online é no autoconhecimento. A gente tem que trabalhar muito na questão da autonomia, da pessoa conseguir se autocorrigir para não dar problemas maiores no futuro. Então, por exemplo, uma postura errada em alguns exercícios feito com muita repetição pode dar um problema no futuro. Então, eu acho que é uma preocupação. Então, a pessoa primeiro tem que ter esse conhecimento do próprio corpo, essa percepção de si mesma. E eu acredito que para crianças isso é muito difícil. Então, para a gente chegar e falar assim, não, vamos fazer aulas. E outra coisa, para a criança, o mais importante do que qualquer outra coisa é a parte de interação com as outras crianças e a socialização. E, querendo ou não, o digital ainda não traz esse quesito caiu por terra. A não ser que futuramente aí eles vão fazer aqueles óculos ao ponto de você conseguir realmente estar do lado da pessoa sem estar ali do lado da pessoa. Uma coisa bem marcante mesmo, né? O que eu comentei, a pessoa que tinha o hábito, tinha não porque deve ter mantido o hábito de fazer atividade física, querendo ou não, ela já tinha uma correção ou uma ideia de correção anterior, né? Seja frequentando uma academia ou tendo um personal, até os próprios profissionais que mantiveram essa questão do personal conseguem ter uma didática melhor de correção, né? De fazer com que o aluno pare, preste atenção se ele está fazendo alguma coisa errada ou não. Realmente a questão da criança é um pouco mais delicada, tem a ver também com a questão do envolvimento dos pais, se os pais estão interessados em fazer, como você falou, quem tá mais, a não ser que tenha muitos irmãos, né? Se tiver 2, 3 irmãos ali e de próximo de idades ainda para que a coisa flua numa boa. Mas essa interação nesse período realmente se perdeu entre as crianças, né? A vivência, o dia a dia ali na escola. A gente não sabe se isso é para ajudar ou não, os jogos online. Tem um de 13 anos que fica jogando no computador ali, mas ele está falando com os amigos, conversa, ri, se diverte da maneira dele, assistindo e jogando os jogos que ele tem. Aí você fala, mas tá bom, tá certo, tá errado? Como tá interagindo e tá conversando com os amigos, acaba deixando. Então a gente não sabe se tá certo, se tá errado. Até nisso a gente tem dúvida. A gente já teve, pelo menos a minha geração, a nossa interação era na rua. Era muita coisa na rua. Então, eu, por exemplo... Totalmente. Eu chegava um final de semana, por exemplo, eu saía de manhã, eu ia para almoçar, ia para jantar e para dormir. Eu não aparecia em casa mais. E a molecada é mais ou menos isso. Eles entram no quarto, eles saem para almoçar, saem para jantar e não sai mais. Acabou. É totalmente isso. É só comer. Tô com fome. Meu filho tem 5 anos. É o dia inteiro. Tô com fome. Às vezes nem fala que tá com fome. Vai direto. Tem que ir lá, oferecer a comida ou chamar para poder sair um pouco. Não, é que o meu tem 5 anos. Aí... Ele não tá nesse meio ainda dos jogos, não. Mas então, aí em contrapartida a isso, também tem aquela questão do e-sports, né? O esporte eletrônico, que também tá ganhando terreno aí na área esportiva ou eletrônica, ou eletrônico esportivo, não sei. Então, é uma coisa que também tá caindo no gosto dessa molecada, dessa nova geração, né? A gente precisa, como professores de educação física na escola, a gente tem que problematizar isso. Eu não sei se a gente consegue dizer certo, errado. Existem algumas coisas que você perde por estar fazendo uma vida voltada só para isso. Existem outras coisas que você ganha também com isso. Então, por exemplo, o meu marido ele gosta muito de jogar videogame. Ele tem uma habilidade com videogame que você olha e você fala assim... por exemplo, quando ele vai fazer qualquer coisa no computador, eu não sei se é por causa do videogame, mas tem uma facilidade de mexer com coisa 3D, de mexer com coisinha, essas coisas de... quando tem mesmo, sabe? Umas coisas muito de ficar procurando no computador o que faz cada coisinha. E eu acho que um pouco vem do videogame, porque o videogame, às vezes,
você fica ali procurando. O que que é que eu estou procurando? Não sei, entendeu? Mas ele está procurando. É sempre essa procura do que você vai chegar. Então, as habilidades para essas pessoas num computador é de 10 a 0. Agora, em outras partes, talvez. Não, e eles acabam sempre encontrando, né? O Rodrigo ali, ó, tá falando, tenho que colocar cadeado na geladeira. 2 pequenos em casa. 2 pequenos em casa. O mulatinho sabe o que diz ali. A molecada devora até, rói até o pé da cadeira, se precisar. Não, aqui em casa eu não tô comendo, eu não tô comprando, não posso comprar nenhum doce. Se comprar doce aqui, o negócio ferve, que aí ele sai correndo ali. Eu tô com fome. Então vamos comer, vamos almoçar. Não, eu quero o doce. Não, doce não. Então, aí voltando até o que você estava comentando da atividade física. Eu moro em prédio. Aí, de repente, também você começa a pular corda aqui no prédio. Imagina, barulho. Aquela coisa de... são vários aspectos a se pensar. Posso descer no pátio para fazer alguma atividade? Não posso. No começo já não podia. Agora parece que está um pouco mais flexível. Então, eu acho que o ser humano ele tem um poder de adaptação assim que é tanto para o bem quanto para o mal também, né? Mas vamos nos adaptar, com certeza. Eu vi um post de um condomínio, eu não sei nem de onde que é, nem nada, mas eu sei que a pessoa estava falando assim, o síndico do prédio fez uma lista de quem vai tomar o sol, horários de sol, quem é do prédio, quem é par, quem é ímpar, tem o horário de sol. Aí o pessoal estava fazendo uma ligação com a cadeia, né? Agora estamos vivendo em cadeia, nós temos horário de sol. Horário de banho de sol. É bem isso. Mas se você for pensar, a gente, por exemplo, nem tanto. Porque, por exemplo, eu posso pegar o carro e ir para um lugar mais distante e tomar um sol, fazer alguma coisa diferente. Mas pensa um idoso que tem lá próximo dos 80 anos de idade. Se ele não fizer isso ali no condomínio uns 10, 15 minutos, ele vai ter, inclusive a nossa resistência, ela precisa do sol, que tem as vitaminas também, né, que ele aciona, que a gente consegue até fortalecer a nossa imunidade, que é uma forma também. O Rodrigo ali, ó. Acabei de dar um treino via Zoom com muitos saltitos. Em prédio incomoda bastante. Ele é professor de judô, ele é um cara muito ativo aí no judô. Ele estava comentando aqui, pelo jeito, ele esconde o chocolate da criançada quando eles vão dormir, ele vai lá e ele que manda ver. Nossa, eu também... Mas é uma adaptação constante para todo mundo, né, Jana? Você falou dos idosos. A gente lá na Secretaria tem conversado que é uma atividade, é uma população que vai demorar para ter um atendimento melhor, até por conta do risco, né? Melhor que eu falo se a gente for fatiar por etapas, esse grupo provavelmente vai ser estendido mais para frente para um atendimento. Por isso até que a gente faz as atividades nas lives da manhã para esse grupo, que já é um grupo que conhece os professores que estão fazendo as aulas. Então, é como se fosse um público cativo já do horário. Os próprios professores do programa de integração comunitária já falam com os grupos que participam. Então, de uma certa maneira, estão fazendo alguma atividade nas suas casas com os equipamentos adaptados que a gente tem mostrado ali nos vídeos, né? Então, é uma população que vai precisar realmente de atenção, mas que nessa questão da live, se souber entrar e se souber aproveitar, vai se dar bem também. Sim. Ô, Eric, infelizmente, eu não sei se você está vendo lá em cima, ó, 1 minuto e 11 segundos. Ele tá... Não, para mim aqui não aparece. Não, ele está retrocedendo. Já está avisando aí? Ele está falando assim, ó, é hora de falar tchau, porque senão vocês não vão conseguir. Contagem regressiva. Já é mesmo. É contagem regressiva mesmo. Então, eu queria falar obrigado para você por ter vindo aqui conversar. A gente pode marcar outras vezes aí, se tiver mais algum assunto, mas queria que você... Claro. Muito obrigada mesmo. E tchau para todo mundo. Você pode falar também. Eu que agradeço aí a presença e a participação de todos que passaram aí pela nossa live. Uma honra falar com você, Janaí, pela live, pelo canal da Educação Física.
E estou à disposição para a gente continuar debatendo e criando coisas novas aí para quando a coisa melhorar um pouquinho para o nosso lado aí. Você pode ter certeza. Você sabe que eu tô junto aí. Conte com a gente lá na secretaria, conte com a gente lá na educação física. Falou, deixa eu ir, senão a gente vai cair daqui a pouquinho, ó. Já está nos finalmente. Não vou nem precisar de Beijo para todo mundo aí. Tchau.